Olá e seja muito bem-vindo. O senador Eduardo Girão, destemido, está colocando a boca num trombone e jogando num ventilador toda a sujeira e o esforço descomunal de autoridades da República em embaraçar as investigações sobre as invasões da sede dos três poderes em Brasília, que o governo Lula, teoricamente, é a vítima. Diante disso, o senador Girão, revoltado e com razão com as ações do governo Lula e seus asseclas em obstruir as investigações, botou em xeque o real interesse do governo Lula com as sequências dos fatos que ocorreram no dia 8 de janeiro e quem foi o maior beneficiado. Até Flávio Dino está escondendo as imagens do Ministério da Justiça do dia 8 de janeiro, que diz que só vai liberar as imagens se o ministro Alexandre de Moraes autorizar. Veja. Eu não quero perder nenhuma oportunidade de falar aqui na tribuna. Quem tem acompanhado o dia a dia sabe que eu não perco a oportunidade de falar, porque muitas vezes o que sobra para a oposição é somente a oportunidade de denunciar, de desabafar, de entregar a verdade para o povo brasileiro do que está acontecendo na nossa nação, onde muitos brasileiros, mas muitos mesmo, estão cada vez mais gostando de política, acompanhando a política, cobrando de forma educada, civilizada, como tem que ser os seus representantes, mas está angustiada. Está angustiada. E eu gostaria de trazer aqui notícias boas, e nós teremos, tenho muita fé, que não há mal que não aconteça para que haja um bem maior. Minha fé e dos milhões de brasileiros é que sustentam essa nação. Muita gente orando pelo país, seja católico, espírita, evangélico, de religiões, outras. Mas é isso que nos dá força e esperança para estar aqui de pé, trabalhando em meio a essa turbulência, a essa agressão que vive a nossa democracia por aqueles que dizem serem os defensores da democracia. Essa é a grande incoerência no momento. O que está acontecendo de injustiça, gente, com brasileiros inocentes que caíram numa arapuca, numa armadilha, que foram naquela história da Maria vai com as outras, achando que vinham para uma manifestação pacífica, e esse foi o espírito de mais de 95%, 98% da turma que veio no dia 8 de janeiro, e é isso que a gente precisa identificar, mas a CPMI está deixando os governistas dentro do que assaltaram, tomaram a CPMI do instrumento da oposição e da minoria para blindar os poderosos. O governo Lula colocou lá parlamentares que nem sequer assinaram a CPMI e não estão deixando a gente investigar o que tem que ser investigado. Ontem, por exemplo, nem o comandante da Força Nacional, que estava lá no dia 8, não deixaram a gente chamar, a gente convocar. Por 19 votos a 10, os parlamentares do governo Lula, a mando do governo, óbvio, foram lá e negaram esse direito da gente ouvir uma peça-chave para a gente descobrir o que foi que aconteceu. Por que esse patrimônio público não foi protegido, doutor Irã? Eu fui candidato a presidente do Senado na última eleição, o senhor lembra? Eu vim no dia 8 de dezembro aqui para gravar um vídeo lá fora, na frente do Congresso. Eu, que estou senador, não consegui entrar. Aliás, depois de muita insistência rodando, vindo para um lado, pelo outro, eu consegui entrar. Por que foi tão fácil o que aconteceu no dia 8? É isso que a gente precisa entender. A Força de Segurança Nacional foi chamada.
Tem lá o ofício do ministro Flávio Dino. Só que ninguém sabe onde é que ela estava. Aí a mídia brasileira diz o seguinte, olha só, a mídia brasileira vai e fala que eles estavam às 16 horas e 20 e poucos minutos chegando na esplanada dos ministérios. Por quê que só chegaram às 16 horas e 20 minutos, 20 e poucos minutos, quando já estava tudo invadido? Onde eles estavam? Represados? Esse é lógico, é uma pergunta lógica que a gente tem que fazer ao comandante que estava de plantão. Não deixaram a gente fazer. Sabe outra coisa que não deixaram? Ontem, isso precisa ficar registrado na história, e a gente vê quem quer investigação e quem não quer investigação. Não deixaram a gente trazer o servidor do Ministério da Justiça, que recebeu 33 alertas da Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, dizendo que o objetivo era destruir o patrimônio público. 2 dias antes já sabia e recebia reiterados alertas. Por que que os governistas votaram contra a gente trazer essa pessoa para ouvir? Eles só querem ouvir um lado para confirmar a narrativa deles. Enquanto isso, tem gente inocente. Essa verdade vai aparecer mais cedo ou mais tarde. Mas o coração de quem busca justiça se sente vilipendiado em querer que essa justiça venha mais cedo. A verdade vai aparecer. Aliás, já está aparecendo. Imagens vazadas aí. O general do Lula, o G. Dias, recebendo os manifestantes lá, servindo água com a sua equipe, como se estivesse em casa, na maior tranquilidade do mundo, lembra? Foi isso que fez essa CPMI acontecer, porque o governo Lula tinha tanto medo, não queria, que ele fez de tudo para que essa CPMI não acontecesse. Teve aí denúncias de parlamentares dizendo que estavam recebendo oferta de cargos federais. A própria mídia divulgou dezenas de milhões de emendas parlamentares para retirar as assinaturas. Mas quando aquelas imagens vieram à tona, aconteceu a CPMI. Aí eles tentam agora bloquear qualquer investigação, porque eles têm a maioria de uma CPMI que é instrumento da minoria. E não deixaram a gente chamar essas 2 pessoas chaves. Mas as imagens estão vazando, inclusive aqui do Senado, doutor Irã. Eu fiz um pedido 2 vezes, e vou reiterar novamente, apelando ao presidente dessa casa, e ele mandou a resposta no dia 21 de junho, demorou muito, mas mandou a resposta, dizendo que isso é mais ou menos que é um papel da CPMI. Eu trabalho aqui, gente. Eu sou servidor dessa casa, tem 81 senadores que foram eleitos pelo povo brasileiro. Eu não tenho o direito de ver as imagens aqui do que aconteceu no dia 8? Vão negar para mim, para os outros senadores? Vou pedir aos outros senadores que assinem também, para que o presidente se sensibilize e passe para a gente as imagens, porque está vazando já essas imagens. E está mostrando gente orando aqui dentro, gente recolhendo copo aqui dentro, gente tentando proteger. Parece que a arapuca, e é isso que a gente precisa descobrir na CPMI, está difícil. Mas com o vazamento de imagens, com a graça de Deus, nós vamos conseguir, porque a verdade vai aparecer. Tinha gente com tática de guerrilha, essa minoria que estava nesse grupo que veio para cá, para a esplanada, a maioria, repito, com espírito de manifestação, cantando louvor. Muitos não chegaram nem a entrar, muitos não estavam nem aqui, chegaram depois e foram presos. Eu fico impressionado com esse tipo de situação que está acontecendo aqui. E cadê essas pessoas que quebraram? 7 meses preso? Onde é que isso está na lei? Prisão preventiva, não teve denúncia ainda dessas pessoas? Alguém se beneficiou com essa narrativa? Politicamente.
E a gente sabe quem. Tem um roteiro todo. Vamos esconder isso até quando dos brasileiros? A verdade, a gente precisa mostrar. Chega de segredismo na República. As imagens dessa casa a gente precisa. Ontem o ministro Flávio Dino negou um pedido da CPMI, sabe para quê? Para entregar as imagens, vocês estão acompanhando isso. As imagens do Ministério da Justiça. Será que é porque lá que estava a Força de Segurança Nacional? Como dizem, no estacionamento, parados, de braço cruzado, enquanto depredavam aqui. E se eles estivessem lá, teriam segurado, não teria acontecido nada. Será que é por isso? E aí, o ministro recusa mandar as imagens aprovadas pela CPMI. Olha o respeito que essa turma do governo Lula tem a este Congresso Nacional. Ninguém está vendo isso. Como desrespeitam a gente, não consideram a gente. Essa é a turma da democracia. Sabe o que é que ele fez? Mandou para o ministro um pedido para o ministro Alexandre de Moraes para receber, para saber se pode entregar as imagens para a CPMI. Olha que subjugação, que subserviência. Aí desmoraliza completamente a CPMI. Se não entregar essas imagens, acabou. Acabou. Porque estão chamando gente lá que não tem nada a ver com o dia 8. Só isso que estão fazendo, narrativo. Será que ninguém compreende isso? Pois é, essa atitude do governo Lula é muito estranha.